Bem-vindo a este episódio do Cético do Senso Comum. Estamos enfrentando um rico bastardo diferente desta vez, o Senhor Maravilhoso, também conhecido como Kevin O'Leary, o que não era nosso plano de produção. Kevin O'Leary pulou a fila devido ao seu envolvimento no fiasco da falência da FTX, que tem dominado as notícias recentemente. Então, John Blincoe e seu contínuo golpe do Hotel Orbital terão que esperar. Não é como se eles fossem a algum lugar. Caso você não esteja familiarizado, a falência da exchange de criptomoedas FTX causou o desaparecimento de bilhões de dólares em criptomoedas da noite para o dia em 11 de novembro de 2022. Sem entrar em detalhes sobre a FTX, digamos apenas que todos que pensaram que Sam Bankman-Fried era o gênio certo para administrar sua exchange de criptomoedas provavelmente merecem a lição que estão recebendo agora. Mas, sendo justo, a maioria das pessoas que lidou com a FTX provavelmente nunca tinha visto esse palhaço antes, então não estavam confiando nele em si. Em vez disso, eles confiaram em porta-vozes celebridades pagos que apareceram em seus anúncios com participações especiais, pois endossos de celebridades sempre funcionam tão bem. A FTX foi anunciada como uma maneira segura e fácil de entrar no mundo das criptomoedas. Uma forma segura e simples de entrar no universo cripto, apoiada por celebridades. Sabe, aqueles que estão sendo processados agora, como Shaquille O'Neal, Steph Curry e Larry David, que ironicamente, no comercial em que apareceu, disse ao público para não confiar na plataforma. Eu não acho que sim. E eu nunca estou errado sobre essas coisas. Nunca! Outro comercial da FTX mostrou Tom Brady e Gisele Bündchen, ainda casados na ocasião. Desde então, seguiram caminhos diferentes, pois o compromisso de Brady com o futebol superou o com a família. Eu ainda tenho mais 10 anos pela frente. Talvez 15, mas só após aparecerem juntos neste anúncio. Que por acaso era literalmente uma representação artística de um esquema Ponzi. Vamos chamar todo mundo, estou dentro. Sim, estou dentro. Sim, parece bom, estou dentro. Ele está dentro? Sim, ele disse que te odeia. E foi assim que a FTX ganhou credibilidade instantânea e se espalhou pelo boca a boca, através de vozes e rostos de celebridades. Mas no final, é o que é, então vamos ajustar esse quadro final para eles. Isso é melhor. Outro rosto famoso associado à FTX foi, você adivinhou, o próprio Mr. Wonderful, que não era apenas um porta-voz remunerado e embaixador da marca, ele também era acionista da agora falida bolsa de criptomoedas baseada nas Bahamas, que, segundo a Wiki, tinha mais de 1 milhão de usuários e era a terceira maior bolsa de criptomoedas por volume. Ironicamente, o genial empresário O'Leary insistiu em ser pago por seu endosso de celebridade em cripto. O'Leary está lamentando suas perdas financeiras e afirmando que acabou com as criptomoedas. Ele defende que todo o setor de criptomoedas precisa de regulamentação. Mas apenas um mês antes, foi assim que ele estava vendendo FTX para as pessoas que seguiam seu conselho no Converge 22. E eu tenho que revelar, sou um porta-voz remunerado da FTX e também acionista lá, porque mencionamos eles, e grande defensor do Sam, porque ele tem 2 pais que são advogados de conformidade. Se há um lugar onde eu poderia estar sem problemas, seria na FTX. Curiosamente, os pais de Sam, Barbara Fried e Joseph Bankman, não são advogados de conformidade. Ambos lecionam direito em Stanford e, segundo seus críticos, são extremamente corruptos. Algumas das manchetes recentes poderiam ser usadas para apoiar essa premissa, já que Barbara e Joseph receberam uma mansão de 16 milhões nas Bahamas de seu infame filho, que agora afirma que era para ser para a equipe da FTX. Convenientemente, as Bahamas é onde o pequeno criminoso tem se escondido desde que tudo aconteceu. O'Leary, por sua vez, tem estado constantemente no ciclo de notícias com várias opiniões sobre Sam, FTX, seus pais e seu próprio envolvimento, e foi essa série de eventos que nos lembrou que O'Leary está atrasado em receber seu próprio episódio. Então vamos lá, vamos mostrar como ele chegou aqui. Terence Thomas Kevin O'Leary nasceu em 9 de julho de 1954 sendo canceriano, assim como Elon Musk. Seu sobrenome vem de seu pai irlandês Terry, que se divorciou de sua mãe Georgette quando ela tinha 7 anos. Pouco tempo depois, seu pai faleceu. Georgette casou-se novamente com o libanês George Kanawati, que assumiu Kevin, seu irmão Shane, e deu a ele um meio-irmão, George Jr. Kanawati.
Este foi contratado na Organização Internacional do Trabalho da Organização das Nações Unidas, exigindo que O'Leary viajasse pelo mundo conforme a alocação de Kanawat. O'Leary cresceu querendo ser fotógrafo, mas Kanawat aconselhou-o a mirar um pouco mais alto para que o hippie fumante de maconha eventualmente pudesse sair do seu porão. Ele poderia ter sido bastante feliz tocando música e tirando fotos e praticamente não fazendo nada, mas eu não teria ficado feliz. Apesar das dificuldades nos primeiros anos, que ele atribui em parte à dislexia, O'Leary entrou na Universidade de Waterloo, onde obteve um bacharelado com honras em estudos ambientais e psicologia. Depois, estudou negócios na Universidade de Western Ontario, graduando-se com um mestrado em administração de empresas em empreendedorismo. O'Leary estagiou na Nabisco como gerente assistente de marca para a marca de comida para gatos Miss Meal, e após deixar a Nabisco, cofundou uma empresa chamada Special Event Television com os ex-colegas de NBA Scott McKenzie e Dave Toms. Eles criaram programas esportivos originais como o Six, Bobby Orr e os Lendas do Hockey, e Don Cherry's Grapevine. Quando a SCT foi vendida em 1986, O'Leary usou seus $25 mil em lucros para iniciar a empresa de software SoftKey, juntamente com John Freeman e Gary Babcock. Como outros idiotas autoproclamados que se fizeram sozinhos, a única pessoa mencionada na Wiki é quem faz essa afirmação. Mas a SoftKey era uma empresa de software, e Freeman era o sócio com experiência prévia em computação, como o criador de um programa de impressão para impressoras e plotters. Sem ele, não há produto para essa empresa vender. Ao expandir a empresa, um capitalista de risco que O'Leary havia alinhado para fornecer $250 mil desistiu no último minuto, então Kevin implorou a sua mãe por $10 mil para salvá-lo. Esse dinheiro era para cobrir a folha de pagamento até que a jovem empresa pudesse lançar sua oferta pública inicial, e a partir desse ponto, eles estariam apenas brincando com o dinheiro de todos os outros. A SoftKey visava parcerias com fabricantes de impressoras para distribuir seu software em CD Read-Only Memory, junto com as impressoras. Mas a SoftKey não produzia seus próprios títulos além do sistema operacional da plotter de impressora. A SoftKey adquiriu direitos de pacotes de aplicativos e os distribuiu sob sua própria marca. Em 1992, eles distribuíam 35 produtos diferentes, mas em 1994, a empresa enfrentou dificuldades. Foi então que O'Leary começou a expandir para jogos educativos. Nos anos 1990, comprar concorrentes estava na moda. A SoftKey adquiriu a Learning Company em uma oferta hostil aos fundadores originais Anne McCormick, Leslie Grimm e Terry Pearl. Em seguida, absorveu a linha de produtos e o nome da empresa, mudando toda a operação para Boston, Massachusetts. O'Leary frequentemente fala sobre como seu TLC criou títulos como Reader Rabbit. Este é o porão de $4 bilhões. Foi onde os produtos da SoftKey Software começaram. Eles se tornaram uma empresa de aprendizado, a qual vendemos para a Mattel. Bem ali. Reader Rabbit e tio Kevin juntos. Foi simplesmente maravilhoso. Porém, O'Leary não foi responsável pela criação desses personagens ou softwares. Leslie Grimm se inspirou nos métodos de um professor local renomado para criar Reader Rabbit, lançado pela primeira vez no Apple II em 1983. O novo TLC adquiriu a famosa Broderbund Software, antiga concorrente da SoftKey no negócio original da TLC, e também comprou a MICC. Pelo baixo custo de apenas 420 milhões, a Broderbund deu à TLC Shoplifter, Loadrunner, Karateka e Prince of Persia, entre outros títulos, todos originados no Apple II, juntamente com os programas utilitários The Print Shop, Print Master e Mavis Beacon Teaches Typing. A Broderbund também lhes deu este famoso título, que foi adaptado para uma série de desenhos animados exibida de 1994 a 1999 e um programa de jogos infantis com uma música tema viciante. O mundo é Carmen Sandiego. Isso ficará na sua cabeça o dia todo agora. MECC, o Consórcio de Computação Educacional de Minnesota, custou à TLC mais $370 milhões para obter títulos como The Oregon Trail e outros títulos de trilha, The Muncher Educational Series, Storybook Weaver e Dino Park Tycoon. Assim, SoftKey e TLC, sob comando de O'Leary, expandiram seu catálogo de títulos não por inovação ou P&D, mas por aquisições, inclusive hostis.
Embora a TLC fosse renomada na comunidade de software, essa reputação foi mal conquistada. Os acionistas da TLC estavam cientes disso e agiram de forma estratégica na venda. Cientes dos problemas financeiros da SoftKey, eles exigiram uma venda inteiramente em dinheiro, rejeitando a oferta de troca de ações. As ações foram compradas diretamente por 67,50. No entanto, opções de ações não investidas foram transferidas para ações da SoftKey. Esse negócio adicionou 100 milhões de dólares em dívida a uma posição financeira já fraca. Os arquivos da Securities and Exchange Commission mostram que a TLC sofreu perdas líquidas de 376 milhões em 1996, 495 milhões em 1997 e mais 105 milhões de dólares em 1998. Além disso, o déficit acumulado da TLC ultrapassou 1,1 bilhão até o final de 1998. Entretanto, seus números de receita atraíram a atenção da Mattel, a maior empresa de brinquedos do mundo. A diretora executiva na época era Jill E. Barad, uma das poucas mulheres à frente de uma empresa da Fortune 500 em 1999, e aos 48 anos era relativamente jovem para uma diretora executiva. Ela iniciou na Mattel em 1981 como gerente de produto e ascendeu até que, em 1º de julho de 1997, tornou-se diretor executivo principalmente por ter sido amplamente creditada pelo status de ícone alcançado pela Barbie. Naquela época, a Mattel estava sob algumas pressões do mercado que Barad precisava reverter, e era a opinião dela que entrar na indústria de software educacional através dessa aquisição seria mais fácil do que começar tal divisão do zero. Sem qualquer diligência prévia, em 14 de dezembro de 1998, Barad anunciou que a Mattel estaria adquirindo a Learning Company em uma fusão de ações aprovada por unanimidade por ambos os conselhos. Porém, o valor do negócio parece estar em debate. Quando anunciado inicialmente, foi fixado em 3,8 bilhões de dólares. Outros artigos, incluindo na Wiki, agora avaliam o negócio entre 3,6 e 4,2 bilhões de dólares. E a abertura do Shark Tank conta na história de O'Leary assim: Kevin O'Leary, um capitalista de risco, iniciou uma empresa de software em seu porão que posteriormente vendeu por 3 bilhões e 200 milhões de dólares. 1 bilhão de dólares está dentro da margem de erro para negócios deste tamanho. Independentemente do valor, os acionistas aprovaram o negócio em 7 de maio de 1999 e a fusão foi concluída em 13 de maio de 1999, com as ações da Mattel fechando a $28,25. O'Leary idealizou o negócio, tornando-se presidente da divisão TLC Digital da Mattel, supervisionando 3.000 funcionários esperados para gerar $800 milhões por ano em receitas, com um salário anual de $650 mil. Embora os materiais promocionais de O'Leary sugiram que ele se tornou bilionário com esta transação, na realidade ele obteve apenas cerca de 11 milhões de dólares com a venda. Detalharemos esse total em breve. Como o Globe and Mail afirmou corretamente, O'Leary não é um bilionário, apenas interpreta um na televisão. Logo após fechar este negócio, as finanças da TLC começaram a se desfazer, e a divisão, que deveria gerar 60 milhões de dólares por trimestre, perdeu 105 milhões no trimestre seguinte. Segundo o Wall Street Journal, esse déficit inesperado foi causado por dívidas ruins de acordos de distribuição encerrados e um acordo de licenciamento fracassado que deveria gerar 60 milhões por trimestre. Um dos maiores problemas enfrentados pela Mattel foi que a TLC não investiu em P&D para novos títulos. Para aumentar seus números antes da fusão, a TLC enviou milhares de títulos desatualizados em novas embalagens para fornecedores, prática duvidosa conhecida como enchimento de canais. A TLC contabilizou as unidades enviadas como vendidas, mas quando não foram, os fornecedores puderam devolvê-las para reembolso total, que a Mattel agora tinha que honrar. As perdas foram de centenas de milhões de dólares. O'Leary sabia das devoluções massivas de produtos, por isso em agosto de 1999, ele e seu presidente na TLC, Michael Perrick, venderam a maioria de suas ações 2 meses antes do relatório de ganhos, embolsando 5,9 milhões de dólares cada antes da crise. O relatório de ganhos do terceiro trimestre, detalhando os horrores financeiros, foi divulgado após o expediente em 1 de outubro de 1999, uma sexta-feira. As ações da Mattel fecharam a $19 naquele dia.
Quando as negociações foram retomadas na semana seguinte, as ações da Mattel caíram para $12 na terça-feira, 5 de outubro. Essa queda de 41% no preço das ações eliminou bilhões da capitalização de mercado da Mattel. A transação caótica colocou a Mattel na mira de mais de uma dúzia de processos de acionistas que se tornaram uma ação coletiva, alegando falsa representação da empresa sobre a aquisição da TLC. No mês seguinte, em novembro de 1999, O'Leary foi demitido 6 meses após o início de seu contrato de 3 anos na Mattel. Além de ser claramente incompetente como presidente, ficou evidente que O'Leary manipulava a contabilidade da TLC desde o começo. Apesar de demitido, O'Leary saiu com uma indenização de $5.211.000, assim como seu cúmplice Parrick. Os $11 milhões que O'Leary ganhou com esse negócio são a soma dos $5.900.000 em ações vendidas em agosto e os $5.200.000 de indenização recebidos ao ser demitido. Quando o ano fiscal de 1999 da Mattel foi contabilizado, as perdas na divisão TLC totalizaram $206 milhões, o que fez a Mattel como empresa reportar uma perda anual em toda a empresa de $86 milhões. Em 2 de fevereiro de 2000, a diretora executiva Barad foi forçada a sair da empresa, já que a concepção e execução do negócio foram em grande parte obra dela. Apesar disso, ela se saiu bem. Seu pacote de compensação de 50 milhões garantiu uma pensão anual de $1.200.000 por uma década. Jo Barad foi introduzida no Hall da Fama da indústria de brinquedos em 2014, devido às suas contribuições para a indústria e por sua filantropia ao estabelecer uma $25 milhões da Mattel para reconstruir o Hospital Infantil Universidade da Califórnia em Los Angeles. Apesar de seu status anterior de superestrela, as negociações de Barad com O'Leary encerraram sua carreira na Mattel pouco antes de completar 20 anos. Em um breve à parte, o que diabos é aquilo? É simplesmente assustador. Após o ocorrido, a Mattel anunciou em 10 de março de 2000 que demitiu centenas de pessoas, incluindo 500 da divisão Learning Company, correspondendo a 16% de sua força de trabalho. As ações da empresa caíram para $9,06 no dia do anúncio das demissões, mas a Mattel começou a recuperar um ganho modesto em seguida. Contudo, a Mattel teve que vender os ativos da TLC no mesmo ano por uma perda de 99,4%, aceitando uma doação de caridade de $27,3 milhões do grupo de tecnologia de Gore em 30 de setembro de 2000 por uma divisão de software que fazia a Mattel perder $1 milhão por dia. Gore acabou vendendo a empresa em parte. Em 2002, a Mattel resolveu os processos movidos por acionistas descontentes com a aquisição da empresa de aprendizado, pagando mais de $122 milhões em penalidades e $13.500.000 em honorários legais do réu para encerrar os casos, cobrando $120 milhões deste total em sua apólice de seguro DIO, encerrando este capítulo sombrio da história da empresa. Então agora, quando você ouve Kevin O'Leary se gabar de como ele vendeu sua empresa de software de porão de 4 bilhões para a Mattel, você sabe exatamente do que ele está se gabando. Ele está se gabando de ser o arquiteto-chefe de um dos piores negócios na história de fusões e aquisições. No entanto, depois que Kevin O'Leary destruiu sozinho a indústria de software educacional, ele de alguma forma acabou no primeiro painel de dragões no Dragon's Den da Canadian Broadcasting Corporation, um programa que foi ao ar pela primeira vez no Canadá em 2006. E é aqui que Kevin O'Leary, infelizmente, se tornou um nome familiar. Quando voltarmos para a segunda parte da história de Kevin O'Leary, vamos retomar no início de sua carreira no Dragon's Den, onde ele foi retratado como um mestre negociador para empreendedores aspirantes. Esse papel levou a muitas outras oportunidades para O'Leary, e vamos abordar cada uma delas por vez. A segunda parte está chegando,